Olá, vamos iniciar a nossa aula síncrona de hoje, sexta-feira, dia 12 de março. Hoje eu vou falar para vocês sobre regularização fundiária urbana, dando sequência às discussões sobre a cidade. Aula de Direito Urbanístico. Bom, gente, vamos falar um pouco hoje sobre os conflitos urbanos e as demandas sociais pela regularização fundiária. Então, eu estou falando da Lei 13.465 de 2017. Vou tratar das REURBs, chamadas Regularização Fundiária Urbana e suas mobilidades, instrumentos, da REURB, que são núcleos urbanos, tratam do contexto da 13.465, o Decreto Regulamentador 9.310 de 2018. Há uma percepção de que esse tema deixou de fazer parte apenas das discussões acadêmicas no Brasil. Ele tem sido apropriado pela população geral e pelos novos contornos dados aí ao conceito, essa nova estruturação, resgatar, esse importante debate, integrando aí as suas perspectivas social, política e jurídica. A gente vai, no enunciado, apontar para vocês aí. Bom, vou falar um pouco para vocês da regularização fundiária e as estatísticas, que nós temos hoje, Então, fontes distintas apontam aí de 40% a 70% da população urbana, das grandes cidades, dos países em desenvolvimento, vivem em imóveis informais. Importante, o Brasil possui mais de 50% dos seus imóveis urbanos com alguma irregularidade fundiária. Bom, o resultado disso, aproximadamente 100 milhões de pessoas moram em imóveis irregulares e estão privadas de algum tipo de equipamento urbano ou comunitário no mundo, Nós temos, a partir de 2017, um novo marco legal, a Lei 13.465 de 17, que traz uma nova estruturação jurídica e política ao conceito de regularização fundiária. No seu enunciado, ela diz que vai desburocratizar, simplificar, agilizar e destravar os processos de regularização fundiária. Essa nova política alicerçada na articulação interfederativa, uma atuação em larga escala e na adoção dessa ação como base das políticas de habitação e infraestrutura no país. E quais são as propostas para esse novo marco jurídico, Esse novo marco jurídico, ele traz proposta, de um sistema de informação de georreferenciamento, da regularização fundiária, inclusive na área urbana. Ele traz um desenvolvimento de novas ferramentas para auxílio aos municípios, Ele trata da capacitação, dos atores responsáveis pela política de regularização fundiária. Ele mostra formas de apoio técnico, jurídico e administrativo a estados e municípios. Ele trata de repasse de recursos, que é uma das grandes dificuldades dentro da regularização fundiária, e formação de parcerias e acordos de cooperação técnica, Então, na verdade, para se falar em regularização fundiária, nós precisamos engendrar, todo esse processo, interrelacionar essas condições para que se consiga a obtenção do sucesso. Lembrando sempre que nós estamos tratando da regularização fundiária ampla, a regularização fundiária com uma infraestrutura, com a moradia digna, com transporte urbano, com toda a infraestrutura, nesses locais que nós tratamos da regularização fundiária. Quais são os objetivos, dentro dessa nova estrutura legal? Ela inclusive cria um novo conceito, núcleos urbanos informais, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, ela quer identificar, esses núcleos, organizá-los e assegurar a prestação de serviço público, aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação da ocupação informal anterior. Também criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir, sobre elas direitos reais, em favor dos seus ocupantes, Então, a gente tem uma gama de direitos reais que com a regularização se possibilita. Ampliar o acesso à terra urbanizada, pela população de baixa renda, especialmente, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados. Então, desalojar, ou se não,
remover essas pessoas criam problemas seríssimos. Então, a proposta é que os locais, né, sejam regularizados e as pessoas permaneçam lá. Busca também promover a integração social, né, a geração de emprego e renda. Então, na verdade, eu preciso ampliar essa visão da regularização, estimular a resolução extrajudicial de conflitos, né, em reforço à consensualidade, a cooperação entre estados e a sociedade. Isso é muito importante. Precisamos trabalhar formatos de resolução de conflitos, evitem o confronto, né? Então, a consensualidade, ela é uma solução muito mais racional, muito mais rápida e que termina trazendo benefício tanto para o município quanto para os moradores. E garantir o direito social, moradia digna. O que é moradia digna? Moradia é onde eu tenho todas as condições de benefícios da cidade. Condições de vida adequadas, eu tenho transporte, eu tenho saúde, eu tenho educação próximo a onde eu estou. Garantir a efetivação da função social da propriedade, que é estabelecida pelo plano diretor. O não cumprimento da função social gera punição, né? Gera o IPTU progressivo, é um mecanismo autorizado pela Constituição Federal e depois regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, que é muito mais amplo, né? Então, quando eu falo das funções sociais da cidade, eu estou dizendo que a cidade ela tem que ter as condições estruturadas para que todos os moradores tenham transporte, educação, saúde, né? Tudo próximo e ele consiga ser atendido pelo município nas suas demandas. Concretizar o princípio constitucional da eficiência da ocupação e no uso do solo. E aí está totalmente relacionado à função social da propriedade, né? Se eu tenho um espaço abandonado e uma demanda por habitação enorme, então eu preciso discutir o princípio constitucional da função social da propriedade para que as pessoas não sofram prejuízos, né, por esses espaços, né, na cidade que não são ocupados. A legislação ela também busca concretizar o princípio constitucional da eficiência da ocupação e no uso do solo, como eu coloquei. Então, esses espaços chamados de irregulares, né, o município tem que se preocupar com a resolução, até para que a cidade, né, atenda às demandas do cidadão que está, né, dentro daquele espaço. A legislação também busca prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais. Então, veja bem, eu não tenho que só resolver os espaços que estão irregulares, eu não tenho que só resolver o problema legal dos núcleos urbanos informais, mas eu tenho que evitar que novos núcleos urbanos informais surjam. E aí eu tenho que trabalhar dentro de uma perspectiva de políticas públicas para evitar, né, essa ampliação como acontece no país todo. Por que existe a demanda por esses espaços? Porque nós não temos políticas habitacionais efetivas, né? Conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher. Então a propriedade vai para o nome da mulher, justamente para que a família tenha uma segurança maior. Franquear a participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. Então, participação popular. Alguns pontos que nós vamos discutir um pouco à frente. Então, nós temos a REURB-S e a REURB-E, né? Então, a REURB-S social, a REURB-E específica, a gente vai detalhar um pouco à frente. Nós passamos a ter um ato único de registro, que isso facilita muito, e depois o desmembramento futuro, mas isso antecipa a regularização, a legitimação da posse que já existia, e ela tem uma pequena reestruturação. É criado o condomínio de lotes, é uma outra figura, loteamentos de acesso controlado, também uma estruturação, principalmente em grandes cidades, gratuidade do registro, né? Na REURB-S, pessoas que são de baixa renda, legitimação fundiária, direito real de laje, condomínio urbano simples e arrecadação de imóveis. Bom, o que é o núcleo urbano, né? O núcleo urbano é um assentamento humano, né, com uso e características urbanas, aí constituído aí por unidades imobiliárias, né, de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista aí pela Lei 5.868, de dezembro de 72, independentemente, né, da propriedade do solo.
ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural, né? Então, são formações de núcleos urbanos, né, mesmo fora do perímetro estruturado por lei, né? Então isso pode ocorrer. Então, e aí tem a figura, né? Então esses núcleos, quando eles estão fora do perímetro urbano, principalmente, eles se tornam informal. E mesmo dentro do perímetro urbano, se ele não estão estruturado dentro da regulamentação da cidade, ele, né, se torna um núcleo urbano informal. E aí, na verdade, a gente a lei traz uma alteração de conceito, né, de assentamento irregular, muda para núcleo urbano informal, chamado NUI, contemplando os núcleos clandestinos, irregulares, aqueles os quais, atendendo à legislação vigente à época da implantação ou regularização, não foi possível realizar a titulação, né, dos seus ocupantes, né, sob a forma de parcelamento de solo e conjuntos habitacionais, condomínios horizontais, verticais ou mistos, tá? Então, aí tem uma figura que é bem interessante, o núcleo urbano informal consolidado, tá? Então, além do núcleo urbano informal, eu tenho o consolidado, aquele que é de difícil reversão, né, considerados o tempo de ocupação, né, a natureza das edificações públicos, né, e aí, entre outras circunstâncias, né, a serem avaliadas pelo município. Por que tem o destaque? Porque na legislação o núcleo urbano informal consolidado tem uma outra tratativa, né? Então há uma obrigatoriedade da municipalidade em regularizar esses núcleos, né? Até por conta do atendimento à demanda à cidadania, inclusive. Então, aí a legislação ela simplifica a classificação da regularização fundiária urbana, né, dando ao município a competência de determinar a modalidade da regularização. Então, veja bem, quem classifica a REURB, vou chamar de REURB agora, sempre que eu falar REURB, eu estou falando de regularização fundiária urbana, né? E a legislação dá competência ao município da classificação do interesse social, REURB-S, ou do interesse específico, REURB-E. Qual é a diferença? Figura da legitimação fundiária, né? Então, é um novo instrumento que é criado pela Lei 13.465 de 2017, que, a critério do ente público, né, possibilita a aquisição de direito de propriedade, né? É a prescrição aquisitiva chamada, aquele que detiver a área pública ou possuir área privada, né? Integrante do núcleo urbano informal existente anterior a 22 de dezembro de 2016. E aí, por esse ato único, né, de registro à aquisição originária, a unidade imobiliária restará livre, desembaraçada de quaisquer ônus, inclusive, né, direitos reais, gravames, não incidindo, né, tributos de transferências como ITBI, enfim, os tributos inerentes à transferência. Ponto importante que tem que ser destacado, são excluídos os gravames, né? Nós temos a legitimação de posse, né? Pequenas alterações desse instrumento, que já era existente, né, ampliam a possibilidade da conversão da propriedade, né, para além dos limites trazidos pela usucapião urbana, que é de 250 metros quadrados, e 5 anos de posse de imóvel residencial, né? Instituído, inclusive, pela Constituição Federal. Na legislação de regularização, amplia esses 250 metros, eu posso ter uma área maior. Também uma mudança dentro dessa estruturação, imóveis residenciais ou não, né? Nós só tínhamos anteriormente imóveis residenciais, então áreas superiores a 250 metros deverão seguir requisitos, né, das demais modalidades da usucapião, né, não estando excluídos aí da legitimação da posse, né. Então isso simplifica o procedimento já existente, retirando a obrigação prévia, né, de um instrumento anteriormente chamado demarcação urbanística. E, em suma, a gente entende que permitiu-se o reconhecimento administrativo da usucapião, né, na verdade é um formato da usucapião administrativo. Bom, quais são as fases da regularização fundiária? Bom, inicia com requerimento dos legitimados. Quem são os legitimados? Nós temos um rol de legitimados na legislação. Ministério Público, Defensoria Pública,
associações, a própria prefeitura municipal, temos um rol especificado na legislação. Elaboração do projeto de regularização fundiária, né, após o requerimento, obrigatoriamente tem que ter o projeto, todo um processamento administrativo desse requerimento, classificação da modalidade, modalidade REURBS S ou REURB E, notificações aos confrontantes na sequência, análise e saneamento do processo administrativo, aprovação do processo de regularização, expedição da certidão de regularização fundiária, CRF, que é um documento que finaliza a parte administrativa, e depois eu tenho, com o projeto aprovado, a abertura das matrículas, né, na sequência. A natureza curativa dos programas de regularização fundiária, né, regularizar é promover o reconhecimento, mas não adianta regularizar sem romper o ciclo da produção dessa irregularidade. Então, precisamos também trabalhar programas de regularização, né, que não podem ser dissociados, né, do conjunto maior de políticas públicas, né, estratégias de planejamento, uma gestão comprometida, né, e reverter o padrão da informalidade e da exclusão das cidades que nós temos hoje. Só alertando, né, que a regularização ela não pode estar alinhada às velhas práticas do clientelismo político, né, então normalmente utilizada aí para processos eleitorais, essas questões que são muito preocupantes. Então, é uma estruturação muito diferente, né, do que nós temos hoje aí, né, de maneira geral. A irregularidade tem sido estrutural, né, em nossas cidades, né, e por que acontece, né? A gente tem a tolerância, a fiscalização e políticas, né, políticas públicas para resolver o problema da habitação no país, né? E nós não temos a irregularidade só na baixa renda, nós temos também na alta renda, que vale-se de brechas na legislação. Então você encontra também, né, a ocupação de espaços, né, ambientais, ou ocupação de espaços com possíveis valorizações também pela alta renda. A baixa renda ela tem dificuldade ao acesso ao mercado formal. Ela tem esse acesso ao mercado formal impossibilitado, né, pelo alto valor, né, desse acesso. Então ele tem que se deslocar para as periferias. Então, assim, seja baixa ou alta renda, tem consequências, né, em todo o município. Não há sombra de dúvidas. Alta renda, por exemplo, falta de arrecadação, então, esses imóveis não têm impostos, pactos ambientais normalmente são construídos em áreas ambientais, privatização de acessos em algumas regiões ambientais, né? Então, isso são os problemas. Baixa renda, precarização, vulnerabilidade, a violência, né, da periferia, aumento de gastos com recursos públicos. Como é que eu penso para regularizar toda essa situação, né? Quais são os impactos, né, da titulação sem a urbanização, que é uma grande preocupação em relação a 13465, né, que ela tem uma forte sugestão para simples titulação. Essa simples titulação ela causa sérios problemas, porque as pessoas continuam, mesmo com o título, né, sem a dignidade, né? Então, eles estão em local que não integram com a cidade, né? Enfim, aí a gente tem uma ineficiência de estrutura, de serviços. A regularização, em algumas situações, induz a expulsão pós-regularização pela reprodução aí do ciclo da informalidade, né, para outro lugar. Esses locais, eles ganham determinada valorização, nós chamamos de gentrificação, e aí as pessoas são expulsas pela condição econômica, custos aos cofres públicos em longo prazo, né? As irregularidades terminam trazendo enormes custos, né, econômicos. Os programas de regularização devem objetivar a integração, né, desses assentamentos informais à cidade, não apenas o reconhecimento da segurança individual da posse, ele tem que ser mais do que isso, né? Então ele precisa integrar a cidade, senão o cidadão ele fica deslocado, sofre a pressão do mercado imobiliário, e aí há novos deslocamentos. Então é isso que nós precisamos pensar em termos de regularização. Regularização fundiária não pode ser isolada, como eu disse anteriormente, ela tem que se integrar à cidade, né? Então, ela tem que ser
atreladas a estratégias socioeconômicas, né? Então, quando eu falo em regularização de determinado local, eu tenho que pensar geração de emprego e renda, né? Eu tenho que trabalhar com políticas institucionais também, né? Cooperação entre esferas, órgãos, universidades, né? Consórcios, participação comunitária. Então, toda uma estruturação que possibilite, né, uma articulação que dê a segurança e a garantia de que a regularização será bem sucedida. Eu preciso também de mecanismos financeiros, né, fundos. Então, nós temos alguns fundos de habitação, tal, isso precisa ser ampliado. Facilitar o acesso a microcréditos, né, para quem sofre, para quem tem a sua habitação regularizada, trabalhar com programas habitacionais e várias parcerias para poder solucionar a questão dessa localidade. E trabalhar um planejamento urbano ambiental, né? A cidade, isso vai para o plano diretor, toda uma estruturação para que eu pense, né, a cidade de maneira sistemática. Se isso não ocorrer, a gente vai ter reprodução desse ciclo de irregularidade, né? E o crescimento informal não será quebrado. A gente tem, na maioria das grandes e hoje atingindo as pequenas cidades também, esse ciclo de irregularidade quase que permanente, né? Então precisamos estruturar o processo de regularização aliado a políticas, estratégias, enfim, e mecanismos que possibilitem a permanência e a integração e a sistematização da cidade como um todo. Pela nova lei, o artigo 10 constitui objetivo da REURB, né, a serem alcançados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, vocês podem observar que é uma integração. Esta integração tem o objetivo de aliar aí todos os entes federativos com o olhar na regularização. Isso possibilita ampliar o acesso à terra urbanizada, principalmente à população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência desses ocupantes nesses próprios núcleos urbanos informais que serão regularizados, enfim, senão a gente, como já abordei anteriormente, eu tenho a expulsão das pessoas. A legislação, ela promove a integração social, e eu reitero sempre a geração de emprego e rendas. Preciso prevenir e desestimular a formação dos novos núcleos. Lá no inciso 10 da legislação é muito claro isso, né? Eu preciso também no inciso 12 franquear a participação dos interessados nas etapas de processo de regularização. Eu falei e pontuo novamente. A 13.465/17, ela não tem uma claritude nisso, mas a necessidade de que nós tenhamos a população participando desses processos, até por conta de que eles estão lá e as suas demandas são demandas da cidade real, que tem que ser discutida com a população. Nós colocamos alguns alertas em relação à classificação, né? Como é que eu classifico isso? Quais critérios? É o critério social, efetivamente, né? Então, algumas cidades estabelecem 3 a 5 salários mínimos de renda familiar, enfim, tem algumas estruturações que tem que ser estabelecida pelo município. Então, acima disso, se torna específica. A diferença da REURB-S é a gratuidade de registro, enfim, o município arca com as despesas, e a específica são os moradores que têm que arcar com as despesas. A gente precisa de uma estrutura institucional nas prefeituras, né, para que tenha aliada a sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria Social, né, que faz o trabalho social, enfim, outras secretarias que consigam fazer essa articulação, né, para poder trabalhar essas definições e dar apoio depois para que a regularização seja feita dentro dessa classificação, né, que a prefeitura termina fazendo. Como garantir que essas análises, né, dos pedidos dialoguem, né, com o planejamento do município? E veja bem, eu tenho um planejamento estruturado que ignora esses espaços chamados irregulares. Obviamente, né, eu tenho que prever a participação e o controle social dentro dessa estruturação que eu estou trabalhando. Integração, né, e manutenção da comunidade regularizada. Eu preciso ir para dentro desses espaços, né, para discutir, para poder fazer essa integração. Às vezes, é um dos mecanismos, né, evita a mobilidade residencial, né, diminui
a vantagem sobre a especulação imobiliária, enfim, eu preciso zonas especiais de interesse social que pode trabalhar com uma outra formatação que dá muito mais segurança a esse processo. Tem sido usado ainda de maneira muito modesta e é um ferramental muito interessante. Aumentar a arrecadação, a REURB-E faz isso para o município, então são pessoas com possibilidades de pagar impostos que estão em áreas irregulares, e aí a gente também tem a possibilidade de um aumento da arrecadação. Ampliar, mesmo a REURB-S, a partir da regularização, ela passa a ter o pagamento do imposto predial territorial urbano. Ampliação do mercado formal de terras, então a cidade passa a ter o espaço formalizado, né, não tem os espaços chamados irregulares. Adaptação da lei à realidade local, então eu tenho muitas vezes uma cidade real e uma cidade planejada, eu preciso fazer essa articulação, que elas têm que dialogar, né, nem sempre a cidade planejada é a cidade real, eu preciso pensar quais são os loteamentos que tem, se eles estão irregulares, criar sistemas também de resolução de conflitos, que é muito importante. Como eu já disse anteriormente, os confrontos eles terminam sendo prejudiciais, né, a esse processo da sistematização da cidade, então a resolução de conflitos é um caminho muito produtivo para essa finalidade. Garantir a participação, controle social e fortalecimento das associações, processo de mobilização, sistemas de informação dentro desse processo, e vincular sempre ao planejamento e ao plano diretor, isso é muito simples. Então, alguns pontos, né, que a gente traz como preocupação, né, a Lei 13.465 de 2017, ela traz o discurso da simplificação procedimental e da urgência da regulação, e aí ela aponta um cenário generalizado de irregularidade fundiária no país. E por que essa preocupação que nós colocamos? Essa preocupação ela está relacionada à questão da facilitação da regularização, que não tem amplitude, né, da infraestrutura, enfim, né, da regularização ampla. Ela traz uma mudança de paradigma legal da regularização plena. A gente começa a pensar na regularização dominial. Precisamos pensar na regularização fundiária plena, né? Traz novas denominações, conceitos, tenta de maneira muito clara sinalizar ruptura do modelo legal anterior. Criação de instrumentos de legitimação fundiária, né, que pretende ser a grande pauta da regularização fundiária nacional, e aí um tratamento mais favorável da regularização de interesses específicos, isso é preocupante. Quais são esses instrumentos da regularização fundiária urbana? Esses instrumentos, eles estão elencados, né, na legislação, eu já coloquei algum deles, a legitimação fundiária, que é um novo instrumento, que possibilita a transferência da propriedade. A legitimação da posse é um mecanismo que já vinha sendo utilizado com alguns ajustes, é um mecanismo bem interessante. A uso capião é um dos mecanismos que aí nós temos o Código Civil Brasileiro, enfim, outros, o próprio Estatuto da Cidade, enfim, vários mecanismos que possibilitam a utilização desse instrumento. A desapropriação em favor dos possuidores é um mecanismo também estabelecido pelo Código Civil Brasileiro. A arrecadação do bem vago, que é um mecanismo muito interessante que pode ser utilizado pela Prefeitura, está lá no artigo 1276 do Código Civil Brasileiro. Consórcio imobiliário é um dos instrumentos também muito interessante e previsto no Estatuto da Cidade. Nós temos outros instrumentos, né, desapropriação por interesse social, lá previsto na Lei 4.132, de 62, o direito de preempção, né, que é o direito de preferência, que está lá no Estatuto da Cidade, transferência do direito de construir, que é um mecanismo bem interessante que também é estabelecido pelo Estatuto da Cidade, requisição em caso de perigo público iminente, no Código Civil Brasileiro, intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, né, que está estabelecido pela Lei 6766 de 79. Então, são vários instrumentos, né, que são estabelecidos. Então, quando eu falar de regularização, eu tenho que ir à lei e ao decreto, né, visualizar quais instrumentos, né, que eu tenho que utilizar
para o caso concreto. Essa análise cabe a cada situação eu fazer a verificação de quais instrumentos eu posso utilizar. Posso também ter a alienação do imóvel pela administração pública, a gente tem instrumentos de concessões, né, que é a concessão de uso especial passivo de moradia, concessão de direito real de uso, a própria doação, né, enfim, alienação, compra e venda, enfim, eu tenho vários instrumentos. É um quadro para auxiliá-los no estudo, né? Então, legitimação fundiária está previsto na 13465, no artigo 9º, parágrafo 2º, quais são as hipóteses terras públicas ou particulares, né, ocupadas com animus domini até 22 de dezembro de 2016, é a ocasião da MP 759, que antecedeu a Lei 13.465, isso para usos urbanos, em núcleo objeto da regularização fundiária, né? Então, é um instrumento aparentemente preferencial, né, a título do regime da Lei 13.465, né? Então, aí tem alguns requisitos de ter a área pública ou possuir área privada, unidade imobiliária com destinação urbana, parte do núcleo urbano informal consolidado também até o dia 22 de dezembro de 2016. Eu faço isso por um ato administrativo de outorga, e alguns requisitos específicos, né, para o RBS, né, o benefício não seja concedido concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural, enfim, tem uma estruturação que depois vocês podem olhar com mais calma, aí tem os requisitos mais específicos, né. Aí a forma de aquisição originária da propriedade, né, uma forma, então, a legitimação, ele tem essa estruturação, desembaraçada de quaisquer ônus, né, direitos reais, gravames ou inscrições, dispensa de projeto de regularização, listagem e qualificação dos ocupantes, tratamento mais gravoso para a regularização de interesse social, e aí por uma razão constitucional, ausência de requisitos de regularização de interesse específico, a legitimação fundiária, né, um ato vinculado ou discricionário da administração, riscos para a administração pública, seria como uma desapropriação indireta. Legitimação da posse, terras particulares em que o poder público reconhece, né, em processo administrativo a posse e as suas qualidades, né, a fim de ensejar a sua conversão em propriedade em função do tempo e do procedimento dos demais requisitos, né? Então, aí área de 250 metros quadrados, posse ininterrupta e sem oposição por 5 anos, uso para fins de moradia, tal, enfim, tem aqui a gente pontua um pouco mais para vocês, né? A lei é aplicável tanto no REURB-S ou não está vinculada à demarcação urbanística, que era um instrumento usual anteriormente, continua ainda sendo utilizado, mas com uma menor frequência, né? Transferível, causa morte ou inter vivos, se converte automaticamente em propriedade, independente da provocação do cartório, enfim, tem toda essa estruturação. A legitimação da posse pode ser extinta sem indenização, verificado o descumprimento dos termos e condições, né? Então é interessante porque você dá a garantia da posse efetivamente. A uso capião, né, é um formato, tem natureza declaratória, né, está lá no Código de Processo Civil. Eu tenho isso dentro do processo judicial, no extrajudicial tenho imóveis urbanos e rurais sem restrição à situação do bem, né, assim, não manifestação considerada como discordância inviabiliza o procedimento. Então a gente tem uma nova estruturação na 13.465, né, na qual o eventual silêncio dos interessados é interpretado como concordância. As regularizações, elas normalmente emperravam na questão da notificação, não? Agora você notifica, o silêncio, né, é interpretado como concordância, então isso termina agilizando o processo. Não impede ou condiciona a judicialização, né? Então, enfim, a gente tem um processo administrativo caminhando e depois, se for o caso, a judicialização. A uso capião especial urbana está lá na Constituição, vai para o artigo 10 do Estatuto da Cidade, e aí possibilita para áreas urbanas o prazo de 5 anos. Núcleo urbano informal, não necessariamente ele tem que estar dentro do perímetro urbano, e aí tem que se trabalhar um processo de
de observação em relação ao plano diretor, né? Enfim, eu posso, isso permite, né, que esteja situado em área qualificada ou inscrita como rural. Então, dentro das novas legislações, eu terei núcleos fora do perímetro que eu terei que resolver. A arrecadação do bem vago, ele está estabelecido no Código Civil, no artigo 1276, terra particulares abandonadas por seus titulares, adquiridas pelo município para fim de titulação dos ocupantes ou assentamento da população de baixa renda, né? E aí os requisitos: imóvel localizado na área urbana, cessão de atos de posse, não adimplemento de ônus fiscais por 5 anos, a abertura de componentes de processo administrativo, notificação proprietária, enfim, tem toda uma estruturação. O detalhamento está lá no 1276 do Código Civil. A nova lei fixa prazo, né, para os ônus fiscais, né, para fim de configuração de abandono, aí eu mostrei para vocês 5 anos. Desnecessidade de lei municipal especificamente tratando disso. Legislação parece encampar a tese da desnecessidade da ação judicial. Então, veja bem, eu faço a emissão na ação judicial, nesse caso, eu posso adotar medida administrativa. Intervenção do poder público em parcelamento clandestino e irregular, né? A lei 6766, que é a lei de parcelamento dos solos, hipótese terra particulares vendidas em lote por agente privado, né, que age como parcelador ou loteador, né? Então tem lá os requisitos: loteamento ou desmembramento não autorizado e executado sem observância de determinações legais, né? Então, quais são as possibilidades? Municípios intervirem em loteamentos, né, para evitar prejuízos. Tem caráter repressivo e preventivo, né? A lei prevê diversas formas de ressarcimentos aos cofres públicos, né? Cobrança direta do loteador, recebimento, além da ação penal cabível no caso. Alienação, que é o processo da 8666, né, a lei de licitações, existência de programa de regularização de interesse social, posso me utilizar de bens públicos, eu preciso de autorização legislativa, avaliação prévia do imóvel, né, e enfim, tem que ser utilizado para a moradia da população de baixa renda. O que acontece? Dispensa de licitação e avaliação prévia, né, para alienação, casos de regularização de interesse social, pontuando, regularização de interesse social, facilitação do processo de regularização pela desburocratização do processo de alienação dos imóveis públicos. Isso facilita, de maneira geral, a gente repassou para vocês, né, todos esses instrumentos, né, relacionados à Lei 13.465 de 2017. Esses instrumentos depois estão regulamentados dentro do Decreto 9.310 de 2018, especificando os caminhos para a regularização fundiária. Aqui, na verdade, nós pontuamos alguns requisitos de maior relevância, mas a lei é muito mais ampla e, enfim, um assunto complexo e um assunto que depende de uma estruturação mais ampla. No nosso caso específico, é mais mostrar para vocês um caminho das possibilidades de regularização fundiária. E por hoje, agradeço aí a atenção de vocês, aguardo vocês, né, na próxima semana. Uma boa semana a todos.